tô ficando animadinho com esse negócio. Pior que tô mesmo, velho. Olha, desculpa, senhoras e senhores, não pode falar velho, né? Ó, mas sabe o que que é? É porque eu sei, na minha cabeça, eu vou montando as coisas, eu tô vendo todas as coisas montadinhas já, né? Vocês percebem o quê? Que nós estamos dando nome aos bois, né? Eu tenho feito os últimos vídeos sempre assim, o que é tal coisa, o que é isso, o que é aquilo, hoje o que é o Estado. Mas para a gente entender política e para a gente poder conviver e circular aí mentalmente nesse mundo da política, nós precisamos conhecer basicamente alguns conceitos, como são os conceitos que eu estou trabalhando com vocês. Hoje o nosso conceito é o Estado. O Estado, tá? Isso é tão importante, tão interessante, porque a nossa formatação como sociedade, ela está intrinsecamente vinculada ao Estado. Sem o Estado, nós viveríamos, segundo Hobbes, no estado da natureza, né? E quando cada um se vira, cada um, como diria minha irmã, cada um se manda em tu, e assim que as coisas aconteciam, né? À medida em que a sociedade vai ficando mais complexa, que surge a agricultura, que não são grupos mais nômades, são grupos que se instalam na terra, esses grupos crescem, nasce a divisão social do trabalho. O que é isso, a divisão social do trabalho? Ora, eu descobri uma tecnologia para esquentar aqui, eu faço esse material, ele vira o metal. Eu sou o cara que faz a enxada. Não sou mais o cara que faz a enxada, que vai plantar, vai colher, vai proteger. Não. Então as coisas as divisões começam a acontecer, as especialidades começam a acontecer. Eu sou o cara, o mercante, eu sou o que produz, aquele outro é o que planta, o outro que colhe, o outro que transforma. Então, na medida em que a sociedade vai ficando mais complexa, vai nascendo um negócio conceitual, um pouco abstrato para a gente, chamado Estado. Então, hoje, nós vamos trabalhar com isso, com esse conceito, o que é o Estado. Todo mundo tem que saber, tá bem? Então, presta atenção. Ouviu? Presta atenção. Se não prestar atenção, não vai dar certo. E não passa o vídeo para frente também, tá bem? Faz favor. São 10 minutos, 15 por semana, hein? Vai, se inscreva no vídeo, bota sininho, porque quando abrir você não perde o vídeo. Dá o seu like, divida com as pessoas, com seus amigos, com seus familiares, tá bem? Nós estamos numa luta para fazer do país, do Brasil, um país mais maduro politicamente. A gente só pode fazer isso quando as pessoas conhecerem melhor a política. Elas passam a cair menos nos truques retóricos, nas narrativas meio quixotescas, malucas que a gente encontra por aí. E dessa forma fica até mais tranquilo. Não vai cair em armadilha de discussão de WhatsApp. Como eu digo sempre, sem ódio, sem raiva, sem rancor. Política é maravilhosa, é um assunto maravilhoso, né? E nós podemos, e eu quero transformá-lo para você num assunto maravilhoso. Ah, eu já amo política, já acho maravilhoso, adoro eleição. Ótimo, ótimo. Então vamos ter novos elementos, vou colocar para você novas considerações acerca desse tema. E hoje, como eu disse, Estado. E Estado é um negócio fundamental, por quê? Porque ele rege a nossa vida, certo? Ele digamos, todos nós temos um Estado para chamar de nosso. Eu vou sempre nessa linha de tentar fazer o mais simples possível, né? Então eu vou tentar falar do Estado da maneira mais simples. Eu já dei uma introdução. Ora, quando as coisas começaram a ficar mais complexas, a sociedade, a vida em comunidade mais complexa, o nascimento da divisão social do trabalho, tantas outras coisas, as relações precisavam passar a ser intermediadas. Sabe o que é isso? É você ter algum representante que vai intermediar a sua relação com o outro. Esse representante, ele é o Estado, né? Então, quase que começando do fim para o começo, né? Quando o homem criou a diferença entre os governados e os governantes, nasceu o Estado. Ah, mas nasceu
Só por causa disso? Não. Houve uma institucionalização dessa relação. Quando a diferença entre governantes e governados ficou claro, e quando a institucionalização dessa diferença aconteceu, nasce o Estado. Para alguns autores clássicos, por exemplo, os contratualistas, é como se houvesse um contrato social, Rousseau, né? Um contrato social. Olha, no meu contrato eu nasci, mas eu garanto a minha obediência ao Estado, porque eu obedeço ao Estado, mas o Estado também promove a minha proteção, promove o equilíbrio das relações sociais, das relações em comunidade. E para o Estado existir, ele precisa de 3 elementos fundamentais. Vamos lá, povo, um território e um poder político constituído. Vamos fazer então essa análise, né? Um povo. Perceba que eu não estou falando aqui de nação, porque nação é um conceito mais cultural, tá? Eu estou falando, vou usar de novo uma palavra que eu sempre uso aqui, pragmático, estou sendo bem pragmático. Então, o povo, você precisa de um aglomerado, um conjunto de pessoas, né, que vivem em comunidade, se relacionando entre elas, dentro de um determinado território. E aí vem nosso segundo elemento. Além do povo, vem o território. E o que é o território? É uma área, né? O território é o que eu gosto de chamar da materialidade do Estado, porque ele é uma área, né, com as suas fronteiras delimitadas. Olha, então eu tenho uma fronteira delimitada aqui, eu tenho um povo, e agora eu vou escolher o modelo com o qual eu vou atuar sobre esse povo, ou com esse povo. Aí entra o poder político, que é esse modelo, uma estrutura jurídica, né? É um conjunto de leis, tá? que garantem o controle sobre o território, garantem o controle sobre o povo, certo? Porque é engraçado, porque a gente pode pensar, puxa vida, mas eu sempre achei que o povo é que mandasse em tudo, né? Na democracia, quando a gente fala de democracia, não é o governo para o povo, pelo povo. É também. Mas presta atenção no que eu vou falar. É o povo que pertence ao poder do Estado, tá? Então vamos. É o povo que pertence ao poder do Estado. E é em seu nome, povo, que esse poder é exercido. Entretanto, o povo deve obediência ao Estado. Porque senão não há Estado também, né? Então vamos pensar, 3 elementos. Povo, território e poder político. Povo, circunscrito, né, delimitado a um território, com fronteiras delimitadas, e um poder político que é um conjunto de regras que vai reger essas relações. Pronto, você tem um Estado. E perceba que isso combina muito com aquilo que eu falei no começo, né? Quando governantes e governados se veem, com essa diferença, se reconhecem como diferentes, e a institucionalização dessa diferença. O que é a institucionalização dessa diferença? Enfim, a criação do próprio Estado, né? Por quê? Porque aí o Estado vai ser configurado com instituições. Instituições. Poder legislativo, poder executivo, poder judiciário, as instituições judiciárias, as instituições sociais, a própria sociedade, né? E tudo isso vai sendo regido por uma lei maior chamada Constituição, a Carta Magna, né? A Carta Mãe. Todo Estado tem a sua Carta Mãe, né? Aquela que funda, de certa forma, funda ou refunda o Estado. Então essa é a ideia desse vídeo, trazer esses elementos. Todos nós estamos dentro de um Estado. Vivemos sob as regras e as leis desses Estados, né?
E o Estado, ele passou por diferentes fases, né? O Estado, ele já foi, vamos pensar no Estado antigo, né? E que você tem os modelos da Grécia, né? Esparta e Atenas, Esparta mais com poder centralizado, Atenas democrática, o conceito, o nascedouro da democracia está lá em Atenas. Então, os estados também vão sendo transformados. É orgânico, é dinâmico o processo. E eu vou fazer um vídeo para vocês falando dos tipos de estado até chegar no nosso estado atual, no estado contemporâneo. E esse estado hoje, de certa forma, vive uma crise institucional, não é? Porque se vocês notarem, nós vivemos sob grandes conflitos. Não estou falando entre estados, mas intra-estados, né? Você vê conflitos dentro da sociedade americana, dentro da sociedade brasileira e tantas outras. Mas isso é um outro assunto também, porque esse é um assunto que tem a ver com o modelo, com o sistema democrático, né? Aqui nós estamos fazendo essa delimitação. O que é o Estado, né? Então o Estado é isso, esse ente poderoso que comanda, que tem o poder sobre as pessoas, que com as suas regras delimita quem tem o uso da força ou não, quem pode usar da violência, e esse sempre é o Estado, que são outros elementos importantes. Esse Estado, ele tem a prerrogativa do uso da violência e a exclusividade do uso da violência legítima. E por que legítima? Porque nós, cidadãos, legitimamos o Estado para que use a violência de forma exclusiva, visando o bem comum, o equilíbrio nas relações sociais. Por isso que existe, por exemplo, as polícias. É também uma ideia, é a materialidade dessa abstração chamada Estado, né? A polícia é a materialidade disso. E se um outro grupo, um grupo paralelo, começa a usar de violência para dominar as pessoas? Ele é ilegal, ele é criminoso, o Estado vai combatê-lo. Ah, Luiz Renato, mas às vezes o Estado se junta com ele. É outro problema. Isso são disfunções, né, do modelo. São disfunções, mas isso não retira a qualidade do Estado, né? A qualidade de ser do Estado, ou a definição do que é o Estado. Então vamos resumir? Estamos falando de Estado, certo? 3 elementos básicos: povo, território, poder político. Um processo dinâmico de transformação da sociedade, de transformação dos aglomerados humanos, né? Divisão social do trabalho, coisas do gênero que tornaram as relações sociais e as sociedades e esses grupos sociais muito mais complexos. E, finalmente, a ideia de violência exclusiva, legítima, em benefício de todos, para a proteção de todos. Eu acho que são os elementos aí que nós precisamos sempre considerar quando falarmos sobre Estado. E lá na frente nós vamos depois falar das relações entre os Estados, né? Mas vamos definir como essa primeira parte que nós estamos chamando aqui, de dar nome aos bois, definido o Estado, nós vamos para frente. Eu espero que vocês tenham gostado e se coloca para mim aí, dá o seu like, coloca o seu joinha, divida, por favor, esse material com seus amigos, seus familiares, porque nós precisamos do apoio de vocês para que o canal possa crescer cada vez mais e levar para todo mundo essa ideia de entender, enxergar a política de uma forma pacífica, sem ódio, sem briga, sem terror, enfim, como ela tem que ser vista e tem que ser observada sempre, tá bem? Pessoal, obrigado mais uma vez, até a próxima então, tchau!
Tchau.